Vamos começar a receita, pessoal, batendo a manteiga ou margarina junto com o açúcar. Aqui eu tenho 125 gramas de manteiga ou margarina. Se a sua manteiga ou margarina não tiver sal, acrescenta uma pitadinha de sal, porque o sal anula um pouquinho aquele exagero do açúcar e exalta o sabor também. Bati no liquidificador açúcar cristal, porque aqui precisa ser o açúcar de confeiteiro. Você batendo o açúcar refinado ou cristal no liquidificador, você consegue, olha, uma textura parecida com açúcar de confeiteiro. Quanto mais fininho, melhor. A balança, gente, é o que dá a receita perfeita mesmo. A minha batedeira é planetária. Se você não tiver, aquela comum serve também. Só vai levar mais tempo, gente. A planetária vai levar uns 5 minutos, mais ou menos. A comum vai levar uns 8, 10 minutos. Se não tiver batedeira, pode ser um fouet. Não tem fouet, colher de pau. Só vai mexendo, mexendo, até formar ele ficar esbranquiçado, olha. Formar um creme. É que na batedeira eu consigo um volume maior, né? Pronto. Eu dou uma mexidinha assim para depois, quando eu ligar, o açúcar não ficar voando. Deixei separado também uma gema de ovo. Tirei aquela pelinha, olha, pega um garfo e põe por baixo e tira aquela pelinha porque ela deixa cheiro de ovo. Dessa forma, não preciso usar essência de baunilha porque interfere no sabor essência de baunilha. Eu não curto muito, não. Se for saborizar com casca de laranja, limão, a baunilha vai interferir, eu não gosto. Aqui até poderia, porque ele está no sabor natural, vai ficar com gostinho de baunilha. Agora, pessoal, sem segredos, vou ligar, começar devagar, depois vou aumentar a velocidade máxima, que no caso aqui é o número 5, até mais ou menos 5 minutos até conseguir um creme esbranquiçado e fofo. Agora, pessoal, enquanto a manteiga está batendo na batedeira com açúcar para formar o creme que eu preciso, eu vou pesar os ingredientes. Aqui eu já tenho 180 gramas de farinha de trigo. Agora aqui eu zerei a balança, eu vou colocar 90 gramas de amido de milho. Prefiro fazer assim porque eu já tenho as medidas todas testadas e foi a que deu certo. Agora eu vou pesar o fermento, gente. Fermento é problema porque são 3 gramas de fermento nessa receita. Essa balança aqui tem dificuldade em pesar porções pequenas, né? Pesar assim poucos gramas. Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Coloquei a tampinha do fermento ali e vou pesar aqui, ó. 3, ó, certinho. Pouquinho mesmo. Só para dar uma aerada na massa, porque é muito pouco fermento para fazer a massa crescer. A massa não pode crescer. E não estamos fazendo bolo, é biscoito. E aqui, pessoal, se eu fosse saborizar, eu já incluiria agora, por exemplo, gengibre em pó. Pode saborizar com canela, raspas de laranja. Eu tenho esses amendoins assim, ó, às vezes eu faço com ele em grânulos assim, grãozinhos. Se eu for fazer na biscoiteira, eu processo ele neste negócio de tempero aqui, ó. Esse recipiente de tempero que vem no liquidificador. E quando eu vou fazer na biscoiteira, eu processo ali para ficar bem fininho, porque aí eu não preciso comprar 2 tipos de amendoim. Já compro só esse aqui. Quando eu quero um pó, eu bato no liquidificador também, pode ser, mas não pode bater muito, porque senão ele vira uma pasta de amendoim, é só umas pulsadas ali. Agora, pessoal, vou acrescentar aqui, olha, 2 colheres de sopa de leite em pó. E antes que alguém me pergunte, é aquele famoso. Porque ele fica mais gostoso, gente. O leite em pó dá uma diferenciada aqui. Ó, vai dar mais ou menos de 20 a 25 gramas de leite em pó. Do famoso, aquele famoso, que eu não vou falar o nome aqui porque ele não me patrocina. Vou incorporar bem os ingredientes aqui, para depois, na hora de fazer os biscoitos, eu não ficar amassando muito. Quanto menos mexer a massa do biscoito, melhor, porque senão o glúten desenvolve o glúten da farinha de trigo. E aí esquece, gente. Eu vou acrescentar aqui, olha, eu vou ligar na velocidade 1 e acrescentar lentamente a gema de ovo. Vou dar uma mexida aqui agora, só para dar uma incorporada melhor. Bater mais um pouquinho e já está pronto. Pessoal, resolvi fazer uma pequena alteração aqui, mas nada de assustador. Resolvi colocar a clara também. Aí você tira a pele, dá uma batidinha com o garfo antes, para depois acrescentar aqui. Prontinho, olha, tem que ficar este creme assim, ó. Bem branco, bem fofinho. Agora, pessoal, eu tô aqui com a ajuda de uma peneira. Estou peneirando os ingredientes. Não põe tudo de uma vez porque pode formar grumos.
Estou colocando aqui agora os ingredientes secos e mexendo. Não mexe muito porque, como eu disse, se mexer demais desenvolve o glúten, aí complica a sua vida. Biscoiteira, bico de confeitar, só passa massa, mas o bico de confeitar um pouco mais mole, a biscoiteira aquele meio termo, nem duro e nem mole. Biscoiteira, se você fizer dura demais, não vai passar, você vai ter que abrir com um rolo. Olha, ainda está grudando, porque o ovo que eu usei é bem grande, vai influenciar bastante. Então, enquanto eu sentir que está grudando aqui, eu continuo corrigir com amido de milho agora. Porque ele está em menor quantidade aqui, uma colher de sopa a mais já consegui corrigir. Não precisa pôr muito, não. E também, conforme vai passando o tempo, a massa vai endurecendo um pouquinho. Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Massa bem fofinha, mas não tá grudando. Se ela começar a ficar grudando na mão, você tem que pôr mais farinha ou amido de milho, porque senão dá problema. Aquela massa que fica mais grudenta, mais mole do que isso aqui, é para fazer no bico de confeitar. Aí, essa aqui passa no bico de confeitar também, mas geralmente o pessoal faz mais mole, tipo um chantilly mesmo. O ponto é esse, gente, ó. Não precisa amassar mais. Agora é a próxima etapa. Mão na roda agora. Pessoal, esse biscoito dá para fazer de duas formas. Daquele jeito que eu mostrei, a massa um pouquinho mais mole. Aí no caso você não colocaria essa colher mais de amido de milho. Podia ficar um pouco mais mole mesmo. Você usa o bico de confeitar, se você não tiver biscoiteira, que a maioria das pessoas não tem. Esse aqui é o bico Pitanga 6B, mas o 4B também fica legal e o bico 1M também fica bom. O 1M é aquele que você faz redondinho assim, fica parecendo uma rosinha. Esse aqui a gente faz mais parecendo uma florzinha. Ou dá para fazer redondo também. Põe aqui, ó, só faz uma rodinha aqui e já está pronto. Você coloca aqui dentro, na manga, é coisa muito antiga isso aqui. Básico que eu vou usar aqui, gente, é a biscoiteira, que é esse aparelho aqui, ó. Tem um pistão muito simples e tem aqui, olha, 20 moldes para fazer os biscoitos, ó. O ideal é você fazer mais ou menos da largura do tubo aqui, ó, e vai enchendo e vai apertando. Não precisa untar. Você pode usar forma de pizza também, mas tem que ser forma baixinha, gente. Porque as mais altas, elas vão impedir o biscoito de assar na parte de cima. Se a sua forma for alta, você faz o seguinte, vira ela de cabeça para baixo e higieniza bem e usa ela virada de cabeça para baixo. Aí sim dá certo. Não precisa, no caso do biscoito amanteigado, não precisa papel manteiga, não precisa nada disso. Ele não gruda. Aqui ele vai grudar um pouquinho mais por causa dos furinhos, mas ele sai, ele não desmancha. Na forma de alumínio comum, não vai grudar mesmo. Olha, então aqui é o seguinte, ó. Eu vou posicionar aqui, ó, bem no cantinho, que ele já tem a distância certinha de um biscoito pro outro, ó. Ele vai sair aqui, ó, mais ou menos. Se apertar mais, ele sai maior. Se apertar menos, ele sai menor. Agora, gente, eu vou aquecer o meu forno a 180 graus. Enquanto isso, eu vou deixar essa forminha aqui de biscoito na geladeira. Olha, eu vou trocar esse aqui em um outro molde de margarida. Vamos ver como vai se comportar. Chegou no fim, ó. Olha, eu vou levar isso aqui pro forno agora que está aquecido por 20 minutos a 180 graus. É legal colocar uns 5 minutinhos na geladeira para ele ficar geladinho e não correr o risco dele se esparramar. Essa massa não esparrama, gente, mas algumas massas de biscoito costumam esparramar e ele perde o formato. Ó, pessoal, aquilo que eu falei, ó. Não coube tudo numa forma, eu vou ter que usar a forma de pizza aqui. Ó, troquei o bico.
Os biscoitos ficam bonitinhos na biscoiteira assim, ó. Ficam com vários formatos para fazer, para comercializar, uma boa. Mas gente, quer sinceridade da minha parte? Bico de confeitar é mais prático. O problema é que se você não tem muita ginga com bico de confeitar, eu mesmo não tenho. Você faz um biscoito maior que o outro. E aí, se você fizer para vender, fica meio esquisito, meio desproporcional. Mas o bico de confeitar é mais prático do que essa maquininha aqui. Ainda tô aprendendo a mexer com essa bichinha aqui, tô apanhando bastante. Mas já consegui fazer alguma coisa. E essa maquininha aqui é o seguinte, você tem que acertar o ponto da massa. Se o ponto ficar diferente disso aqui, ó, esquece, gente. Ó, essa receita me rendeu 2 formas de 30 por 30, essa forma aqui, e essa assadeira aqui de pizza, mais ou menos meia assadeira. Vou deixar agora, olha, na geladeira, enquanto a primeira fornada está assando. Se você terminou de fazer a massa, você já vem direto para a biscoiteira ou para o bico de confeitar. Aí depois pode ir para a geladeira. Pessoal, a primeira fornada já assou em 20 minutos. Passou um pouquinho do ponto, ó. Não deixa ficar douradinho igual tá esse aqui, ó. É branquinho, ó. Menos do que isso aqui, ó. Quando começar a dourar embaixo aqui, ó, nas laterais, você já tira, porque senão ele vai ficar duro. Ele sai mole do forno, ó. Ele tá bem molinho, mas depois de um tempo ele endurece em contato com o ar. Então não precisa. Se você espera ele ficar duro no forno, ele saiu bem molinho, agora ele já está esfriando, ele está endurecendo. Você espera ele endurecer no forno, fica aquele biscoito muito duro. Aí não presta, ó, sai facinho, tá vendo? Ele tem que ficar mais clarinho embaixo. Ele é gostoso quando ele fica bem branquinho mesmo em cima. Ele doura um pouquinho embaixo e nas laterais aqui em cima ele fica mais branco. Mas assim, não passou muito não, mas tinha que ter tirado 1 minuto antes. Ó, e aí a gente vai desgrudando enquanto ele tá um pouquinho, a gente espera uns 2 minutos mais ou menos depois que tira do forno. Aí ele vai soltando, ó. Somente essas formas furadinhas aqui, ó. A de alumínio solta mais fácil. Se você esperar ele esfriar totalmente aqui, depois você não solta mais ele. Você tem que pegar uma espátula e ficar raspando por baixo. E não tenta desgrudar assim que sai do forno também, porque ele tá mole e você vai quebrar. Biscoitos que tem amido de milho, eles se partem muito facilmente. Olha, ele já começou a ficar... gente, gostinho do leite em pó. Muito bom. Agora, pessoal, esses biscoitos eu preciso tirar daqui, ó, e colocar numa grade para resfriar, porque não pode ter contato com umidade. Se você deixa na forma, essa aqui ainda furadinha não daria tanto problema, mas uma forma de bolo comum, ela não tem esses furos, então o ar não vai circular embaixo, ele vai transpirar embaixo, porque está quente. Por isso que o biscoito fica murcho. Ele tem que passar aqui, ó, para essa gradinha. Essa aqui é a gradinha do meu forno, que é um air fryer também, né? Então eu não preciso comprar uma grade para resfriar biscoito. Mas na internet, no Mercado Livre, existe grade para resfriar biscoitos. Biscoitos e bolos, né? O bolo também. Bolo, pão, você precisa tirar e deixar aqui, ó, ele respirando, senão ele fica todo molhado embaixo, aquele pão horrível. O biscoito então nem se fala. Depois, olha, de uns 20 minutinhos ele já vai estar frio. Aí você pode embalar em saquinhos, pode embalar, colocar dentro de um pote hermético, e ele vai ficar uns 15 dias conservado assim. Se você não fizer isso, ó, deixar criar umidade embaixo, ele vai murchar e vai ficar meio estranho, meio esquisito. Eu tenho feito bolachinhas assim, ó, duram... Bom, não dura muito tempo porque eu como tudo, né? Eu e meu chefe a gente devora. Mas eu creio que deve durar uns 10, 15 dias assim, ó. Dessa forma, certinho e embalar. Se você embalar aqui agora com ele quente, ó, tá soltando calor ainda. Vai transpirar dentro do vidro e vai ficar tudo murcho. Tem que esperar esfriar mesmo. Olha aqui, pessoal.
Segunda fornada, é assim que tem que sair, ó. Fica levemente dourado embaixo. Um amarelinho só. Dá uma douradinha dos lados, ó. Pronto, pessoal, a terceira forma já assou. Olha, essa aqui eu deixei 15 minutos, ó. Tá bem molinha, mas depois ela esfria. Olha como sai fácil, ó. Falei que no alumínio é mais fácil ainda de sair. Essa aqui, gente, tem que tirar imediatamente daqui para não criar umidade. Então eu vou tirar e já vou deixar aqui na grade. Prontinho, pessoal, todos os meus biscoitos já assaram. Esse aqui foi da primeira fornada, que ele passou 1 minuto do tempo. Isso aqui, olha, foi o que eu tirei no tempo exato, ó. Ficou 20 minutos, fica levemente dourado embaixo e branquinho em cima. Olha aqui. Gente, o gostinho de leite em pó é muito bom. Você pegou o segredo de uma massa, você vai inventando as outras com base nessa aqui. Esses daqui são de amendoim, ó. Olha, dá pra ver aqui os pedacinhos de amendoim no meio. Dei uma quebradinha no liquidificador e aí os pedaços ficam menores. Aí ele passa pela biscoiteira, mas maior do que isso, ele vai enroscar lá e o desenho não vai sair. Você vai ficar complicado, aí você vai ter que pôr no bico de confeitar. Ah, sim, me esquecendo, essa receita me rendeu 88 biscoitinhos. Muito bom, gente. Cheguei ao final de mais um vídeo, graças a Deus. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.